Boa tarde, então vamos começar a aula do EAD do sábado, dia 18/7/2020, e na verdade já é a terceira aula sobre o mesmo tema, não é? Nós fizemos nos dias 4 e 11 todo o conteúdo dessa aula seguindo o nosso livro, né? Lá na página 239, Obsessões Espirituais. Mas na aula passada foi comentado que tem muita coisa que a gente precisa refletir melhor sobre esse conteúdo das obsessões espirituais, além do conteúdo que já foi passado. Os que entraram um pouquinho mais cedo na aula, eu sugeri que pegasse um papel e caneta, deixasse aí do lado. Os que chegaram depois, eu vou dar um minutinho aí se vocês quiserem levantar para pegar papel e caneta, porque talvez vocês queiram anotar alguma coisa durante a aula, tá? Obviamente que não é obrigatório, mas se alguém quiser, um minutinho aí para fazer isso, tá? Tá aí, alguns estão mostrando aí o... Olá, Cecília, Tico, sejam bem-vindos. Cecília, se você quiser pegar papel e caneta para anotar alguma coisa, caso você queira, né, anotar. Muito bem. Pessoal, então, começando a questão do conteúdo, vamos lembrar o que nós falamos nas duas aulas anteriores. Nós falamos sobre as obsessões espirituais. Na primeira semana, no dia 4, abordamos a teoria, inclusive, sobre obsessão simples, fascinação, possessão. Na segunda aula da semana passada, nós fizemos a mesma abordagem, mas em cima das passagens evangélicas, né? Em cima das parábolas. E aí surgiu aquela questão durante a aula de que nós muitas vezes não estamos atentos a como esse processo obsessivo se instala em nós, que é o mais importante quando nós estamos falando de um estudo aprofundado, né? Porque senão a gente cai naquela mesmice de falar assim, ah, sim, todos nós somos egoístas, orgulhosos, ah, sim, todos nós corremos o risco de termos obsessão, e paramos por aí, ficamos nesse superficial, não é? Então o que eu fiz, e por isso a minha brincadeira no grupo de WhatsApp, que ia doer a aula, o que eu fiz foi anotar algumas questões bastante práticas sobre as manifestações, sobre o que causa as aproximações espirituais e, consequentemente, as obsessões. Fui bastante evangélico, né? Segui o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho, todos nós sabemos que as duas principais chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho, certo? Mas a dificuldade nossa está justamente em saber como isso se manifesta em nós. Obviamente que, mesmo sendo a terceira aula do assunto, não tenho a menor pretensão, não deveremos ter ninguém a menor pretensão de esgotar o assunto, não é isso. Mas pelo menos serão algumas dicas importantes. E conforme as dicas forem sendo passadas, vocês poderão anotá-las, caso queiram, pelo menos aquelas que sentirem que se identificam mais, né? Porque algumas coisas nós vamos nos identificar mais. Eu me identifiquei com algumas de maneira bastante clara, nem todas, ainda bem, né? Que nós não temos todos os defeitos, mas em alguns a gente se sente bem identificado. Posso também atestar para vocês, comentei isso com a Simone, que alguns desses itens eu acordei pensando neles, ou seja, tive a certeza de que durante o sono do corpo físico a espiritualidade deu alguns toques, né? Falou, olha, importante abordar isso, isso. Outros eu já tinha notado e foi
complementado pelas orientações espirituais. Eu me lembro bem de estar assistindo como se fosse uma aula no mundo espiritual e acordei aflito porque não lembrava nada do que eles tinham me falado. Né? Aí comentei isso com a Simone e falei, eu tive a aula, eles me mandaram anotar e eu não consegui, né? Acordei sem isso. Mas ela falou, não, você vai lembrar. E de fato, ao longo do dia, sentando para anotar novamente, algumas coisas foram voltando e é muito importante que a gente esteja atentos, né? Quando eu brinquei que a aula presencial aqui, nossa, seria melhor do que a gravada, é porque eu quero que vocês participem. Se não der tempo de encerrar hoje, a gente faz a semana que vem a continuação. Né? Então, a qualquer momento, obviamente que as participações aqui devem ser pontuais, né? Não tão longas, mas é importantíssimo que vocês abram o microfone e participem. Ou, se o microfone não estiver muito legal, escrevam no chat, não é? Para que as pessoas possam então ler, a gente possa ler. Eu vou começar pelo egoísmo, se vocês me permitem, não tem uma ordem nisso. Eu vou começar pelo egoísmo. Então, se alguém quiser anotar egoísmo, e aí o que eu for falando, que você fala, puxa, isso acho que faz parte do meu menu, né? Acho que são coisas que eu sinto, que eu faço, anote. Outras que você já vê como superadas, tranquilo, né? Bom, uma das manifestações do egoísmo em nós, e lembrem-se, tudo isso são atrativos para o processo obsessivo. O processo obsessivo não se dá de graça, ele se dá por afinidade. E é quando eu ajo dessas maneiras que eu abro campo para as aproximações espirituais, certo? Então vamos lá. Carências justificadas. É uma das manifestações do egoísmo. Então, é aquele tipo de coisa assim, ó. O que é uma carência justificada? Muitas vezes a pessoa nem se vê carente, né? Quando ela diz assim, eu não mereço isso, porque onde já se viu, né? Eu não mereço passar por isso, eu não mereço que, que tal pessoa, ou as pessoas, ou enfim, a empresa, não sei, faça isso comigo. Quando nós alimentamos esse sentimento, um sentimento de carência, de fragilidade, e nos justificando, né, que a gente não merece, a gente está dando abertura para uma das características do egoísmo. Ainda dentro das carências justificadas, quando nós falamos assim, mas eu tenho esse direito, eu tenho direito, quando a gente se sente muito possuidor de direitos, né? Também é uma manifestação do nosso egoísmo. Então, dentro das carências justificadas, a gente vai parando um por um, tá? Primeiro item, então, as carências justificadas, eu dei 2 exemplos. Quando eu começo a me sentir não merecedor daquilo que eu estou passando e quando eu começo a achar que eu tenho direito. Olha lá, Edmir, mas muito complexo isso, não consegui fazer a ponte disso com o egoísmo. Então vamos lá. Eu não mereço isso. Eu estou frontalmente contra a doutrina espírita. Frontalmente. Eu já estou dizendo que Deus é injusto. Né? Começa por aí. Como é que eu posso estar bem amparado se eu estou, no dizer dos católicos, né? Na antiguidade se usava muita expressão, estou blasfemando, né? Estou falando que não mereço, então Deus deve ter cochilado, né? Deus errou, Deus é injusto, se eu não mereço e estou passando, eu não estou em sintonia com os bons espíritos. E, ao contrário, estou dando abertura para os espíritos menos felizes. E quando eu começo a ver muitos direitos em mim, a gente age como adolescente rebelde, né? Já viram? Adolescente rebelde se acha cheio de direito, né? Dever poucos. O que escreveram aqui? Roberta pôs, ô dureza. Dever poucos, mas a gente começa a se achar com muitos direitos. Então perceba,
não posso afirmar por todos, mas possivelmente muitas vezes nós falamos isso ou sentimos isso, porque falar não é o problema é sentir isso. Falar é uma manifestação do que a gente está sentindo, mas se sentir já era, né? Se eu sinto que tenho direitos que não são atendidos, se eu sinto que eu não mereço o que estou passando, eu já perdi a sintonia com os bons espíritos. Olha como a coisa vai doer que eu falei. Olha como que alguém, antes de eu ir para o segundo tópico do egoísmo, alguém quer falar alguma coisa, não entendeu, quer que eu aprofunde um pouco essa questão. Eu entendi. Amigos. E não gostou. Já passei por isso, sim. Quando eu tive hepatite, eu olhei. Aí no decorrer, quando eu fui sarando e fui entendendo porque aí eu tive certeza que tinha que ser eu mesma. Então, eu já passei por isso. Não sei quantas outras vezes vou passar, mas essa me pegou de cheio, assim. Quando você falou a justificativa, eu já falei, por que eu? Porque a santinha aqui não podia, então, entende? Exato. Eu não sei se ele foi embora, tomara que tenha ido, mas já passei por isso. Vocês se lembram de uma aula presencial, acho que foi em 2019, que eu contei uma história lá no EAD, de um jogador de tênis chamado Arthur Ashe, que o Arthur Ashe teve uma doença degenerativa e quando ele estava dando uma entrevista coletiva, os repórteres perguntaram para ele se ele não se perguntava por que ele, né, um dos principais tenistas do mundo, com fama, dinheiro, por que ele tinha que ter uma doença dessa que levaria ele fatalmente à morte como levou. E ele, de maneira brilhante, né, aí dando mostras de que não estava dessa forma que nós alertamos agora, ele falou, olha, quando tantos meninos querem jogar tênis, só tantos por cento consegue. Eu consegui. E não perguntei por que eu. Tantos querem se tornar tenista profissional e só tantos por cento consegue, e eu fui um dos que consegui. E eu também não fiquei perguntando, por que eu? Tantos querem jogar na ATP e só alguns conseguem, e eu fui um deles, e também não me perguntei por que eu. E assim ele foi dizendo, todas as coisas boas que tinham acontecido, ele não falou só do tênis, ele falou da família e tudo mais. E que todas elas, ele não tinha se perguntado por que eu, por que na hora da doença ele teria que se perguntar isso. Ele falou, então eu também não me pergunto por que eu. Então, olha uma manifestação do nosso egoísmo. Segunda manifestação do egoísmo, sentimento de posse sobre pessoas, filhos, cônjuges, pais, amigos, empregados, atendidos, né? Até com os atendidos, atendidos da casa espírita, atendidos... Eu estava conversando ontem com uma pessoa sobre assistência social, assistência e promoção social, e para os que trabalham já há algum tempo com isso, sabem o que eu vou falar. As entidades não passam lista de quem assiste. Elas têm medo de alguém tomar o assistido delas. Olha em que nível que chega a coisa, né? Eu tenho posse até sobre quem eu atendo, não é? Porque é uma forma de poder, é uma forma de eu manter isso. Infelizmente, algumas, e aqui não é crítica específica, mas algumas igrejas controlam até parte dos fiéis com esse tipo de ajuda. Isso é muito triste nós vermos isso. Então, quando nós nos sentimos, olha, e isso se manifesta de várias maneiras. Tem pais que fazem de tudo para os filhos não irem estudar fora, porque querem manter a posse sobre eles. Outros pais controlam, mesmo os filhos fora, controlam todas as ações dos filhos. Enfim, são manifestações claras do nosso egoísmo, de ter para nós, né? É meu. E isso, mais uma vez, está frontalmente contra a doutrina espírita. Ou a doutrina não nos alerta que ninguém é dono de ninguém.
Ou a doutrina não nos alerta que o meu pai de hoje pode ser pai de outra pessoa amanhã, e enfim, e as relações, inclusive familiares, se nós lermos no Livro dos Espíritos sobre família, quando Kardec questiona se a reencarnação não destruía os laços de família, ele falava, o Espírito Verdade responde, muito pelo contrário, a reencarnação amplia os laços de família, tirando a ideia de posse, de que esse é meu, né, meu filho, meu isso, meu cônjuge. Isso é uma coisa muito equivocada. E todas as vezes que a espiritualidade quer nos atingir, ela vem nesses pontinhos que nós estamos estudando hoje. Então vai se utilizar do meu sentimento de posse. Há 2 semanas atrás, o Vitor, né, meu filho, ele fez uma live sobre poliamor, né, do direito, é uma coisa do direito. E falando de coisas ligadas às leis, né, que não protegem esse tipo de relação e tal. Mas eu aprendi, inclusive, uma palavra que eu não conhecia, que é o oposto de ciúmes. Eu não conhecia essa palavra. Compersão. Compersão é o oposto de ciúmes, né? Então, quem já sabia, mas para mim foi uma novidade. Eu sempre dizia não sentir ciúmes, eu usava a negativa, né? Quando na verdade existe uma palavra para isso. A compersão é o oposto, é a virtude oposta aos ciúmes. E o ciúmes é algo extremamente facilitador de obsessão, né? Extremamente. Quantas relações são destruídas por ciúmes? E aqui, gente, a gente às vezes pensa muito na relação matrimonial, mas ciúmes entre os filhos, ciúmes, né, que um filho tem ciúmes do outro e vice-versa em relação aos pais. Isso é prato cheio para processo obsessivo. Quiser destruir uma família, é só começar a insuflar a ideia de que o irmão A é mais protegido do que o irmão B e, consequentemente, isso vai destruir a família. Se eu der vazão para esse tipo de pensamento e sentimento, eu vou permitir a ascensão. Silvio. Olha, para ilustrar o assunto, eu tomei conhecimento. Você está falando, a gente pensa, né, na obsessão encarnado para encarnado, mas se eu acompanho uma situação já de muitos anos, e do desencarnado para com o encarnado, no caso, que a esposa aqui nessa existência casou e o companheiro da época que viveu com ela, o desencarnado, que hoje o obsessor, ele não teve oportunidade de ver novamente nessa existência como cônjuge. Então a posse é tão grande que aí ele passou a obsediar, a perseguir, isso gera um incômodo grande. Então, de desencarnado para encarnado, justamente por não conseguir estar no controle, não de que nessa existência não estaria junto novamente, né, com o cônjuge. Exatamente. Esteve, né, caso clássico. Exatamente. Então, olha, já vimos 3... Perdão, Silvio, desculpa. Quer concluir, Silvio? Acho que ele concluiu. Já tá, só um exemplo só para ilustrar. Tá ok. Então, pessoal, nós já vimos 3 formas que é abrir as portas, escancarar as portas para a ação obsessiva. Né? As carências justificadas, o sentimento de posse sobre pessoas, na verdade não 3, né? E dentro do sentimento de posse, o ciúme, que é uma ação extremamente, um sentimento, melhor dizendo, que vira ação, né? Extremamente pernicioso e gerador de processos obsessivos. Como o Silvio falou, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, naquelas 5 modalidades que a gente já estudou nas 2 aulas anteriores.
Terceiro, sentimento de posse sobre os bens materiais. Então, frases comuns, sentimentos comuns. Eu tenho isso é porque eu fiz por merecer. Olha lá, né? Se eu tenho isso é porque eu fiz por merecer. Entra lá naquela história do eu tenho direito, né? Eu tenho direito e tal. E não entendemos que somos apenas administradores. Quando eu já falo eu tenho isso, eu já estou em, né, dissonância com a lei de Deus. Porque a quem pertence o meu corpo, a quem pertence, o meu não, né? O corpo que nós estamos habitando, a quem pertence os bens que nós estamos administrando? A Deus. Alguém pode garantir que hoje à noite não vai ser chamado para o mundo espiritual? Né? Quem de nós pode garantir isso? Então, a ideia de posse, a gente brinca no curso de mediunidade ou nos cursos, Silvio, que é do direito, aí pode atestar. Fórum tem um ambiente espiritual muito ruim. E um dos motivos é que os espíritos ficam ali em cima dos processos de assassinato, né? Mas não só esses. Divisão, partilha de bens. Os espíritos vão na reunião mediúnica reclamar que estão roubando os bens dele. E já mais de uma vez o mentor nos disse, olha, ele desencarnou faz 30 anos. Coisas desse tipo, assim. E ele está lá obsediando os filhos, herdeiros, porque estão dividindo, não estão usando os bens como ele achava que devia ser usado. Silvio, quer falar de novo? Quem tem o dom da vidência, a faculdade mediúnica da vidência, ao entrar no fórum, depara com inúmeros espíritos correndo nos corredores, entrando na sala de audiência, circulando justamente essa situação que vivenciou quando encarnado aqui, desencarnou e está preso, vinculado àquela situação, então não consegue se desvencilhar. Está no fórum ali, gesticula, fala para o juiz, como se fosse encarnado realmente, com o objetivo de resolver a situação dele e está não resolvida. Ou se resolveu, ele não aceitou da forma como foi resolvida. Sim. Observar. Muito bem, vamos para o quarto item, que o ciúme na verdade está dentro do sentimento de posse sobre as pessoas. Então agora o quarto item, acúmulo de conhecimentos sem compartilhamento. Quando a pessoa fala assim, se eu adquirir esse conhecimento, eles que se esforcem para fazer isso também. Se eu me esforcei para aprender, olha lá, né? Tem uma passagem evangélica que Jesus fala sobre isso. Qual é? Não ponha a candeia debaixo do alqueire, né? Não esconda aquilo que você tem. Isso é alguma coisa... Aqui eu não quero gerar polêmica, tá? Eu não sou contra direito autoral, não sou contra. Mas, no mundo superior, eu tenho certeza que não existirá direito autoral. Lógico que no momento que nós estamos isso é impossível. Por quê? A ideia de que o que eu inventei, na verdade não sou eu, né, é um conjunto de conhecimentos trazido pela espiritualidade que deve beneficiar todo mundo, né, é algo que vai acontecer no futuro. Né? Eu não vou precisar pagar direitos autorais para usar um remédio ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas é lógico que nós temos leis na sociedade, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia ao desrespeito, à pirataria, muito pelo contrário. Mas só para a gente refletir de maneira profunda que aquilo que a gente tem de conhecimento, obrigatoriamente tem que ser compartilhado, não é? A ideia é que os mais fortes ajudem os mais fracos, inclusive os mais fortes de conhecimento. Aqueles que têm, que lidam com a ciência, lidam com a arte, lidam com a educação, lidam com o acúmulo do conhecimento. Possivelmente, alguns que estão nessa tela, me incluindo, usamos muito mal esse item quando éramos da igreja. Quando a igreja detinha quase todo o conhecimento, na Idade Média, por exemplo,
ficava dentro dos mosteiros, ninguém tinha acesso a eles, e nós provavelmente fomos detentores, alguns de nós, desse tipo de ação. Então, que no momento, à luz da doutrina espírita, não façamos desse defeito uma ação, uma possibilidade de ação dos maus espíritos, né? Porque se a gente... Fala, Giovanni. Até então, porque a gente entende que o grande devedor tem que vir para poder salvar muita gente. Já pensou se o cientista veio para descobrir um remédio, para beneficiar a população, e aí os direitos autorais não deixam o pessoal tomar, porque o preço dele é muito caro. Quer dizer, aquilo que foi feito, talvez, da sua reencarnação, o seu planejamento, foi por água abaixo. Perfeito. Eu vou exemplificar com duas coisas. O Bill Gates, essa semana, dando uma entrevista, todo mundo sabe quem é ele, né? Foi o homem mais rico do mundo por mais de uma década, está entre os 3 mais ricos. Ele disse que as vacinas que serão testadas agora contra a Covid não podem, fala dele, ir para quem tem mais dinheiro, né? Tem que ir para quem precisa mais. O outro que está entre os 5 mais ricos, o Warren Buffett, ele doou essa semana passada, 2,5 bilhões de dólares para pesquisas nessa área, né? Também com a intenção de que isso chegue aos mais pobres, né? Essa era a fala dele. Então, na verdade, essa é uma coisa. E o último exemplo, um filme antigo com Sean Connery, que chama A Cura. Ele é um cientista que vem para o Brasil, na região amazônica, e bancado por um laboratório, um grande laboratório estadunidense, e eles montam um QG na floresta amazônica para descobrir a cura do câncer, porque uma tribo indígena estava conseguindo. Então a ideia era descobrir como. E depois de muita pesquisa lá com as plantas, falando com os curandeiros lá da tribo, descobriu. Aí ele chegou com um remédio para o laboratório e falou, bom, tá aqui, né, a fórmula, vamos produzir. E o laboratório falou assim, não vamos. Eu falei, mas como não? Vocês gastaram uma fortuna comigo, né, com todos os meus assessores, equipamento. Falou, sim, mas por enquanto a gente ganha mais tratando do câncer do que curando, né? Essa era a questão central do filme aí. Então, olha que coisa triste, né? Olha a manifestação do egoísmo aí. Alguém ia falar? Outra coisa, o Bill Gates, desde 85, ele é o grande patrocinador da poliomielite no mundo, Sim. Através do Rotary Internacional. Sim, exatamente. Você comentou isso outro dia. Muito bem. Pessoal, o próximo item vai doer mais, viu? Preparem aí. Preparem os lombos. Egocentrismo. Esse é um problemão, porque o egocêntrico nunca se vê egocêntrico. E aí tá prontinho para ser obsediado, né? Porque entra naquele item da fascinação. Eu não enxergo que eu estou obsediado. Eu vou falar algumas manifestações do egocentrismo. Por que não me informaram isso? Por que não me falaram? Eu tinha que estar sabendo. Eu sou o centro. As coisas têm que chegar até mim. Se não chegar é porque, né, eu acho que o mundo tem que girar ao meu redor e que as pessoas têm a obrigação de me informar, de me passar as coisas e tal. Outra coisa, como começaram sem mim? Como fizeram isso sem a minha participação? Não é? Olha o nosso egocentrismo gritando aí dentro de nós. Como nós não fomos o ponto central daquela ação, daquele evento, sei lá o que, daquela festa, alguma coisa. Outro item. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Isso os pais fazem muito com os filhos, né? Porque eu não quero. Olha o meu egocentrismo aí, né? Eu não quero e isso é resposta. Igual tinha um programa infantil, né? Que
as crianças assistiam, porque sim não é resposta. Ou seja, do Castelo Rá-Tim-Bum. Porque eu quero não é resposta. Porque é o meu egocentrismo falando. Tem que ser assim, mas por que tem? Porque eu quero. Porque eu quero que seja. A gente faz isso em casa, a gente faz isso na empresa, a gente faz isso, enfim, não é? Tem que ser do meu jeito. É o meu egocentrismo falando. E raramente as pessoas se veem egocêntricas. Mais um item. Esse é quase uma anedota, né? Achamos que até o clima deve nos atender. Ai, amanhã eu tenho tal coisa assim, não pode chover. Ai, amanhã a gente acha que o clima tem que girar em torno das minhas necessidades, porque eu vou fazer alguma coisa e então não pode chover ou tem que chover, ou enfim. Olha como nós temos manifestações do egocentrismo. E você acha que os espíritos obsessores têm alguma dificuldade de agir sobre nós se nós formos egocêntricos? Nenhuma. Já acharam uma porta enorme, tamanho de porta de igreja, assim, ó, bem grandona aberta. Eles vão acessar nossos arquivos, né? Porque nós deixamos a porta aberta. Egocentrismo é uma coisa muito difícil de ser percebido. É uma coisa que quase todos nós temos em níveis diferentes. Em algumas pessoas isso é nítido. Deveria passar lá por volta dos 5 anos, 6 anos, que a criança ainda acha que, né, é o centro do universo. Deveria passar, mas muitos levam isso para o resto da vida. E é causa de ação dos obsessores. Último item do egoísmo, tá? Do egoísmo ainda. Dificuldades de convivência. Então a pessoa egoísta, que eu vou falar vários itens, ela controla o controle remoto da televisão, o controle remoto tem que ficar com ela que dita o que vai se comer na casa, por exemplo, né? Ela dita se vai ter animais, se vai ter planta, que animal vai ter, que não vai ter. Na empresa ela dita onde cada um tem que sentar, o que cada um vai fazer. Normalmente são pessoas que manifestam esse egocentrismo, essa dificuldade de convivência, com manias, não é? Manias do tipo, esse é meu lugar. Não é? Tem médium que faz isso, se não sentar naquele lugar não dá comunicação. A mediunidade dele só funciona naquele lugar da mesa, né? Então você imagina a que nível está o egocentrismo aí, né? Não é só no lugar da mesa, né? Até no lugar de escutar a pregação evangélica, né? Até isso, minha mãe brincava muito com isso. Ela sentava só em determinada cadeira, né? Na primeira, ali naquele lugar, e falava que ela ia ficar depois que morresse também. Vamos ver, né? Ô Joyce, tranquilo até aqui quer dizer o quê? A Joyce escreveu um tranquilo até aqui, eu não sei. Você não se identificou com nada, Joyce? Tá tudo tranquilo, é isso? Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, então vamos lá. E um outro item aqui, né? Por exemplo, falar alto. Não importa, né? Se eu estou agredindo os ouvidos alheios. Questões ligadas à higiene, ou excesso, ou falta, tá? Estou falando de extremos. Então, as pessoas que se adaptem à minha falta de higiene ou à minha mania de limpeza, por exemplo, né? São excessos que são manifestações do egocentrismo. Pessoal, terminamos o item egoísmo. Como eu falei, não encerrou nada, mas quantas dessas coisas nós não fazemos, pelo menos algumas delas, e sabendo que elas são porta para a ação da obsessiva, tá certo? Só um detalhezinho, eu acho que uma das coisas que foi falada aí, eu acho que participar de diretoria
é uma maneira da gente aprender a, pelo menos, compartilhar com pessoas muito diferentes, que não convivem com a gente no dia a dia, nada, ideias, a perder, né? Quando você participa de uma diretoria, você perde muitas vezes. Sim. Né? Você perde, a sua ideia não é escolhida, nem nada. Então, acho que é um exercício, por isso que é bom a criança participar desde pequenininho, lá no direito infantil, de outras diretorias, que ela vai aprendendo. Aí vai aprendendo isso, porque depois que a gente fica mais velho, tudo fica mais difícil, né? Mas quando a gente consegue agir com ele pequenos, já vai ajudando. Ó, é para doer, não é? Então vamos lá. 3 coisinhas antes de entrar no orgulho aqui. 3 coisinhas. Ansiedade é porta aberta para obsessão. Por quê? Porque é manifestação do orgulho e do egoísmo juntas. Né? Por quê? É não entender o tempo de Deus, né? Tem que ser no meu tempo. O meu orgulho gritando dentro de mim, o meu egoísmo também. Depressão, o que é? É orgulho ferido, não é? É lógico que depois vira uma doença física, meu organismo deixa de produzir substâncias, tanto na ansiedade quanto na depressão, né? Mas a origem espiritual nós estamos falando, que é uma aula num centro espírita, né? Quando as minhas expectativas não são atendidas, eu me deprimo. Quando o meu orgulho é ferido, eu me deprimo. Então, isso é orgulho e, portanto, porta aberta para a obsessão. E o pânico, fuga permanente das nossas imperfeições, né? Eu vou lembrar, eu sei que estava naquela Conresp, a Cristiane, a Roberta, acho que a Joyce, estavam quando o Dr. Alberto Almeida disse que muito provavelmente, por estudos que foram feitos, alguns autistas